Bom, já vimos até então as EDOs de variáveis separáveis, já vimos as EDOs homogêneas, já vimos também as EDOs lineares homogêneas e as lineares não homogêneas. Todas as EDOs até então estão no nosso universo de EDOs de ordem 1. A próxima EDO que a gente vai encontrar agora vai ser a nossa EDO dita exata. Então, primeiramente, nota que lembra que até então a gente temos escrito de maneira geral as EDOs de ordem 1 dessa forma, né? Y' igual a uma g de xy. E essa g era uma função de duas variáveis que misturava x e y de maneira aleatória. Ok? Mas, nesse caso, o que vamos fazer? Ao invés de escrever as EDOs de ordem 1 dessa forma, a gente pode escrever de uma outra forma também para obter outros tipos de informação. Nesse caso, vou escrever dessa forma aqui, um p de xy mais q de xy vezes y' igual a zero. Parece que está muito distante, mas na verdade não está, né? Porque essa g de x, ela pode ser uma função que seja uma fração de duas coisas. Por exemplo, repara aqui, se eu olhar para essa expressão, ó, q de xy multiplicado por y' vai ser igual, se eu passar o p para o outro lado, a menos pxy. P de xy. Ou seja, o y' nada mais é do que menos o p de xy dividido por q de xy. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é enxergando essa função g de x que mistura as variáveis x e y, nada mais do que uma função que é um quociente entre essas duas funções, a função p e a função q. Então, para não parecer que está muito distante do que a gente estava falando ou vendo até então. Então, na verdade, eu só estou olhando as EDOs de ordem 1 de uma maneira diferente e tentando obter novas informações sobre isso. Ok? Então, enxergando as EDOs de ordem 1 como sendo uma função p de xy mais uma função q de xy multiplicado por y' igual a zero, lembrando que o y é a função que eu quero encontrar e que o y tem como variável o x, então o y é uma função de x, e que esse p e esse q são funções com duas variáveis, né? Uma primeira variável, que é a variável da função y, e a segunda variável, que é o y, que é a função que queremos encontrar. Ok? Lembra também que o y' nada mais é do que a derivada primeira dessa nossa função. Ok? Só para chamar a atenção, repara que, lembrando que o y, como é uma função de x, eu posso escrever o y' como dy dx, algo que a gente já tinha feito antes, ou, multiplicando todo mundo por dx, a gente pode ter p vezes dx mais q vezes o dy igual a zero. Então, eu posso reescrever as minhas EDOs de ordem 1 dessa forma, que é p mais q multiplicado por y' igual a zero, ou eu posso ter essa outra forma, que é uma forma bem comum de enxergar esse tipo de EDO, como sendo p multiplicado por dx mais q multiplicado por dy igual a zero. Até então, eu não defini ainda o que significaria uma EDO ser exata. Eu só estou reescrevendo a minha EDO de ordem 1 de uma maneira diferente. Então, vamos classificar quem é ou o que significaria dizer uma EDO ser exata ou não. Então, repara, pegando uma EDO dessa maneira nova que eu reescrevi as EDOs de ordem 1, da maneira p de xy mais q de xy multiplicado por y' igual a zero, vou dizer que essa minha EDO ela vai ser exata, eu vou chamar ela de exata, toda vez que eu tiver uma função de duas variáveis, que eu estou dando o nome dela de w, toda vez que eu tiver w de xy, lembra que x é a variável da função y, mas toda vez que eu tiver uma função de duas variáveis x e y, e que a derivada dessa função w com respeito à variável x for a função p, e que a derivada dessa função w com respeito à variável y for a função q, essa minha EDO vai ser dita exata. Então, para ser exata, tem que existir uma função de duas variáveis com essa propriedade. Qual propriedade? Novamente, essa minha função p
tem que ser a derivada dessa função w com respeito a x, e essa minha função q tem que ser a derivada dessa função w com respeito a y. Bom, observa o seguinte, que toda vez que essa minha EDO ela for uma EDO exata, então com certeza as nossas soluções dessa EDO vão estar todas definidas implicitamente por essa equação. Ou seja, sabendo que a EDO é exata, a gente sabe que, por definição, existe uma função w, cuja derivada do w com respeito a x é a função p, e a derivada do w com respeito a y é a função q. Então, para essa função w, se eu pegar essa equação, que é a equação w de x, y igual a c. Então, essa equação ela vai definir implicitamente todas as soluções da minha EDO. De fato, por que isso acontece? Repara só, que se eu pegar essa equação e derivar ela com respeito a x, derivar os dois lados com respeito a x, bom, o lado direito é quase que imediato, porque se c é uma constante, derivada de constante é zero. Só que a derivada do lado esquerdo, lembra o seguinte, que a derivada do w com respeito a x parece um pouco estranho, já que é uma função de duas variáveis, mas lembra que a única variável de fato que nós temos é a variável x. O que de fato a função w tem, sendo essas duas variáveis, são essas duas que a gente chama de coordenadas, né? Então, variável mesmo só tem o x, porque o y que está aqui é uma função que depende de x. Então, quando eu estiver falando da derivada da função w com respeito à variável x, essa variável x é a variável que tem na primeira coordenada da função w e que também aparece na segunda coordenada da função w como variável da função y. Mas, pelo teorema da regra da cadeia para derivadas do cálculo 2, quando a gente vê em cálculo 2, né, com derivadas de mais de uma variável, a gente sabe o seguinte, que a derivada do w com respeito a x, a gente tem que derivar cada uma das coordenadas, ou seja, eu primeiro derivo a primeira coordenada da função w, então a derivada do w com respeito à primeira coordenada, e derivo a primeira coordenada com respeito à variável que eu quero, e a variável que eu estou procurando é x. E somo com a derivada agora, olhando para a segunda coordenada, e agora a segunda coordenada é a coordenada y, derivada do w com respeito a y, multiplicado por quem? Pela derivada da segunda coordenada com respeito à variável que eu estou querendo derivar, e a variável é a variável x. Ou seja, no final eu derivo a minha função y com respeito a x. E nota que, como essa EDO que eu comecei, ela é uma EDO exata, essa função, que é a derivada do w com respeito a x, nada mais é do que a função p de xy. E a derivada do w com respeito a y, nada mais é do que a nossa função q de xy. Então, na verdade, o que eu tenho? Que o p de xy, bom, a derivada de x com respeito a x é 1. A derivada do y com respeito a x, a gente denomina como sendo y'. Então, eu fico com p de xy mais q de xy multiplicado por y'. E isso tudo tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu tiver uma solução para essa EDO, então com certeza absoluta, esse y tem que satisfazer essa equação. Se y é solução, eu tenho essa igualdade como sendo verdadeira, mas essa igualdade como sendo verdadeira, ela vem dessa igualdade como sendo verdadeira. Mas essa igualdade só é verdadeira porque eu derivei essa expressão. Então, se de fato o y é a solução da EDO exata, então o y tem que estar definido implicitamente por essa equação. Que equação é essa? Pegar o w de xy e igualar a uma constante real. Então, o que a gente está vendo nessa observação é justamente isso, que toda e qualquer solução da EDO exata, ela tem que estar definida pela equação w de xy igual a uma constante real. Bom, temos então que verificar se a minha EDO é exata ou não. Essa parte vai ser uma parte importante. Repara que, apesar de ser bem importante, é bem difícil, de fato, olhar para a nossa EDO e dizer, de fato, quem é a função w. Porque, a priori, a gente não viu ainda nada que indique quem vai ser a nossa função.
Então, vou começar fazendo exemplos mais simples, mostrando para vocês quem é a função w e verificando se a nossa EDO é exata ou não. Então, ó, pega essa EDO, 2x mais 2y vezes y' igual a 0. E estou afirmando para vocês que essa EDO é exata. Por que essa EDO é exata? Porque essa função w, que é a função wx² mais y² tem que propriedade? Se você pegar a derivada da função w com respeito à coordenada x, ou seja, com respeito à primeira coordenada, então a derivada dessa função é derivo x² com respeito à coordenada x, que é 2x, e derivo o y² com respeito à primeira coordenada. Mas repara que essa coordenada não tem nada a ver com essa coordenada. Parece estranho nesse momento, porque desde então eu fixei com vocês que a nossa função y é uma função na variável x. Então a gente tem que só tentar dividir, separar os dois pontos agora. Quais dois pontos? Eu tenho uma função que tem duas variáveis, ou, analogamente, é uma função que tem duas coordenadas, e a primeira coordenada está recebendo o mesmo nome da variável da minha função y. Mas para não confundir na hora de derivar, lembra que as derivadas parciais, elas são baseadas nas coordenadas, não de fato nas variáveis. Então, quando eu faço a derivada parcial da função w com respeito a x, o que eu estou olhando é só a coordenada x, ou seja, a direção do eixo x. Mas quando eu estou derivando em relação ao eixo x, o eixo y se permanece constante. Então, se o eixo y é constante, toda vez que eu derivar com respeito a x, eu trato a função y como sendo a função constante, e derivada de constante é zero. A mesma coisa acontece quando eu derivo a função w com respeito à coordenada y. Lembra que quando eu estiver derivando com respeito à coordenada y, a derivada parcial só me diz que eu estou derivando com relação ao eixo y. E quando eu estiver em direção ao eixo y, o eixo x ele se torna constante. Então, quando eu estiver derivando essa função com respeito a y, a derivada de x, como x, o eixo x é constante, a derivada de x vai ser zero. E eu vou olhar só para a derivada do y com respeito à coordenada y, que dá derivada de y², 2y. E nota o seguinte, que 2x, de fato, é a minha função p, e 2y, de fato, é a minha função q. Né? Da maneira que a gente escreveu, a nova maneira de escrever as EDOs de ordem 1, p mais q vezes o y' igual a zero. Então, olhando para essa função, isso me garante que essa EDO, com certeza, é uma EDO exata. E, como a gente viu na observação anterior, então todas as soluções dessa EDO têm que estar definidas implicitamente por qual equação? Por w de xy igual a constante, onde c é uma constante, né, real qualquer. Mas, sabendo quem é a função w, o que eu estou olhando é de fato para x² mais y² igual a constante, onde esse c é qualquer constante real. Bom, difícil você olhar para uma EDO e determinar se ela é exata ou não. O que eu vou apresentar agora para vocês é uma ferramenta que possa ajudar a gente a dizer se a EDO é exata ou não, de que seja desvinculada àquela função w, porque achar a função w olhando a EDO é um passo que realmente, às vezes, é muito difícil de fazer. Mas a gente tem uma ferramenta que nos ajuda a dizer se a EDO é exata ou não, e ela é dada por esse teorema. Repara que o teorema diz para a gente o seguinte, que se você pegar duas funções que sejam de classe C1, ou seja, existem as derivadas e as derivadas são contínuas, e definidas num aberto de R2, não, uma bola aberta do R2, então essa EDO, essa EDO de ordem 1, escrita dessa forma, P de xy mais Q de xy vezes o y' igual a zero, ela vai ser exata C e somente C, ou seja, isso é uma equivalência. Vai ser exata toda vez que a derivada da função Q com respeito a x for igual à derivada da função P com respeito a y. Ou seja, se eu estiver derivando a função Q com respeito à coordenada x, isso for igual à derivada da função P com respeito à coordenada y, se essas duas coisas são iguais, então com certeza a EDO P mais Q vezes o y' igual a zero
vai ser sempre exata. Ok? Normalmente, quando a gente está trabalhando no nosso curso de cálculo 4, as nossas funções P e Q, elas sempre aparecem já de classe C1 para a gente. Mas se não for de classe C1, a gente pode restringir as funções P e Q num domínio onde essas funções sejam de classe C1, ou seja, restringir ela em bolas abertas que sejam, onde essas funções sejam de classe C1. E poder usar o teorema, que vai ser a nossa ferramenta para dizer se uma EDO é exata ou não. Bom, vamos lá. Dadas essas duas, são dois exemplos. Então, dadas o primeiro exemplo, x menos y mais x mais y multiplicado por y' igual a zero. Essa EDO, ela é exata ou não? Então, lembra que a função que não acompanha a derivada do y eu chamei de p, e a função que acompanha a derivada do y eu chamo de q. Para essa EDO ser exata, o que tem que acontecer? Eu vou derivar a função q com respeito à coordenada x, ou seja, estou derivando x mais y com relação à coordenada x. Lembra, a coordenada só na direção do eixo x. Mas na direção do eixo x, a direção do eixo y é constante. Então, a derivada de q com respeito a x é 1. Por outro lado, a derivada de p com respeito a y, ou seja, a derivada do p em relação à coordenada y, ou seja, a coordenada y me diz que a coordenada x é constante. Então, derivar o p com respeito a y me diz que a derivada dá menos 1. Como a derivada de q com respeito a x é igual a 1 e a derivada de p com respeito a y é igual a menos 1, e essas coisas são distintas, como essas duas derivadas são diferentes, a nossa EDO não é exata. Bom, no exemplo seguinte, lembrando que a função que não acompanha a derivada é a função p, e a função que acompanha a derivada do y eu chamei de q. Para verificar se essa EDO é exata ou não, eu derivo a função q com respeito à coordenada x, só que repara, a função q é igual a 2y, e o y na direção do eixo x ela é constante, então a derivada do q com respeito a x é igual a zero. E a derivada do p com respeito a y ocorre a mesma coisa, porque o p é igual a x, ou seja, quando eu derivar a função p com respeito à coordenada y, a coordenada x ela é constante, e derivada de constante é igual a zero. Repara que, nesse caso, a derivada de q com respeito a x é igual à derivada de p com respeito a y, e ambas são iguais a zero. Mas o que é importante aqui é que a derivada de q com respeito a x é igual à derivada de p com respeito a y. E quando isso acontecer, para a gente, a EDO vai ser exata. Ok? Bom, então qual vai ser o nosso método para determinar como é que eu vou fazer para achar as soluções gerais, ou a solução geral da minha EDO, quando ela estiver escrita dessa forma, que vai ser P mais Q vezes o y' igual a zero. Então, vamos ter 3 passos para respeitar. O primeiro passo é perguntar se a EDO ela é exata ou não. Se a minha EDO for exata, aí eu prossigo para os passos seguintes, passo 2 e passo 3. Então, primeira coisa, verifica se a EDO é exata. Como é que eu faço para verificar se a EDO é exata? Basta usar aquele teorema. O que o teorema dizia? Se a derivada do Q com respeito a x foi igual à derivada de P com respeito a y, então a minha EDO foi exata. Verificando esse primeiro passo, se a EDO é exata, ou seja, eu tenho já com certeza absoluta que a EDO sendo exata, então, por definição, tem que existir uma função w que tem aqui propriedade, que a derivada do w com respeito a x tem que ser a função p, e que a derivada do w com respeito a y tem que ser a função q.
Então, o primeiro passo é, verifica se a EDO é exata, e sabendo que é exata, já sabemos que existe a função W. E a função W, lembra que naquela observação que vimos anteriormente, é que a função W é a que guarda todas as soluções da minha EDO. Basta que a minha função W de xy seja igual a uma constante, e nessa equação, todas as soluções da EDO vão estar definidas implicitamente. Bom, sabendo que existe essa função, sabendo que a minha EDO é exata e já existe essa função W, eu tenho duas maneiras de prosseguir. Quais duas? Eu posso olhar para a função W, derivando ela com respeito a x e sabendo que isso é a função P, ou eu posso olhar para W derivando com relação a y e sabendo que isso é igual a Q. Tanto faz olhar para essa primeira equação ou para a segunda. Escolho uma das duas maneiras para prosseguir, ou seja, ou eu estou olhando para a derivada de W com respeito a x ser igual a P, ou eu estou olhando para a derivada de W com relação a y sendo igual a Q. Uma das duas coisas eu escolho para começar. Escolho como? Escolho aquilo que for mais fácil integrar. Repara que o passo seguinte é, como eu estou derivando W com respeito a x, eu vou integrar os dois lados com respeito a x. Embaixo, se eu estiver derivando W com respeito a y, eu vou integrar os dois lados com respeito a y. Então, o que eu deixo de dica para vocês é, como eu escolho aquilo que for mais fácil para integrar. Se eu achar que é mais fácil integrar P com respeito a x, eu uso a de cima. Se eu acho que é mais fácil integrar Q com respeito a y, eu uso a de baixo. Então, só para entender o que está acontecendo, vamos acompanhar a primeira linha. Se eu tiver feito a primeira escolha, em que a derivada de W com respeito a x é igual a P, integro os dois lados com respeito a x, porque é a variável, né, a coordenada pela qual estou derivando a função W, coordenada x, na direção do eixo x, então integro em relação a x. E daí? Agora, a derivada pelo termo fundamental do cálculo, a derivada de uma integral é a própria função. Ok? Então, a integral da derivada do W dá o próprio W. Agora, do outro lado, eu tenho a integral da função P. Como eu não sei quem é a função P, então vai continuar aparecendo a integral de P dx. O lance todo, e que pode ser um pouco esquisito, é essa função que eu escrevi aqui como sendo K em Y. O que significa isso? Então vamos lá. Lembra o seguinte, primeiro passo, né? Primeira coisa, se eu estiver integrando dos dois lados, toda vez que eu integro, para eu achar todas as primitivas, eu tenho que colocar uma constante. Então, de fato, quando eu integrar dos dois lados, eu não esqueci de acrescentar uma constante. Tem que ter essa constante. A única problemática é que eu estou trabalhando e estou integrando funções que tenham duas coordenadas. Elas têm coordenada x e têm coordenada y. E eu só estou fazendo a integral com respeito a uma das coordenadas. A outra coordenada, teoricamente, é constante. Se ela é constante, então ela tem que fazer parte dessa constante que está surgindo. Então, na verdade, eu tenho uma função k que depende de y. Não é simplesmente uma constante como sendo um número real, mas é uma constante que pode depender dessa função, desse y, porque a gente sabe que ao derivar o y com respeito à coordenada x, a derivada disso tem que dar zero, porque quando falamos de derivadas parciais, né, derivar com relação a x significa que o eixo y se permanece constante, não se altera. Então, essa constante que aparece ao acrescentar as integrais dos dois lados não é constante, sempre vai ser uma constante como um número real. Isso pode depender de y, sim. Então, por isso eu coloco uma função que depende de y, a função k dependendo de y. Repara que a mesma coisa acontece se eu tivesse escolhido o embaixo, né? Se eu tivesse escolhido a derivada do w com respeito a y sendo igual a q. Só que nesse caso, como eu estou derivando com respeito a y, eu vou integrar os dois lados com relação a y. Lembra que quando eu integro dos dois lados, eu não posso esquecer de colocar uma constante. Mas como a integral é com respeito à coordenada y, lembra que a coordenada x se mantém constante. Então, essa função que aparece aqui, essa constante que aparece, não é simplesmente uma constante como sendo um número real. É uma função que depende de tudo que é constante, que nesse caso é a coordenada x. Então, essa função k vai depender da coordenada x.
E o que eu vou ter é que o w de xy vai ser a integral de q dy mais uma função que depende de x. Bom, agora para terminar e determinar quem de fato é a função w, que vai esconder a nossa solução geral de maneira implícita, agora eu escolho se eu encontrei a função k que depende de y ou a função k que depende de x, dependendo da escolha por onde eu comecei. E como eu conheço, né? Como eu já conheço o w, ou escolhendo essa primeira linha, ou escolhendo a segunda, como eu já conheço a função w, eu sei quem é p, porque a p é me dada pela EDO, eu sei integrar isso aqui. O que falta descobrir para saber quem é a função w é descobrir quem é o k que depende de y, ou, nesse segundo caso, quem é o k que depende de x, porque, novamente, essa função q, ela é me dada no exemplo, né, no corpo da EDO. Ok. Então, o que falta para descobrir quem é o w é o k que depende de y ou o k que depende de x. Para isso, o que eu faço? Bom, se eu escolher a primeira linha, eu faço o que agora? Sabendo quem é o w, já sei que o w de xy passa a ser a integral de p dx mais a função k que depende de y. Repara aqui, e também sei que se eu escolher a primeira linha, eu não usei que a derivada de w com respeito a y é a função q. Então, eu tenho essas duas informações. Essa que eu obtive escolhendo que a derivada do w com respeito a x era o p. Isso me deu esse primeiro pedaço. E a derivada de w com respeito a y ser igual a q eu ainda não usei. E, de fato, vou usar agora. Por quê? Sabendo que o w de xy é igual à integral de p dx mais q mais k, que depende de y, então, agora eu derivo os dois lados dessa igualdade com respeito a y, porque eu sei quem é a derivada de w com respeito a y. A derivada de w com respeito a y é a função q. Repara que derivada de w com respeito a y é a função q, e a derivada dessa integral, bom, como eu não sei quem é a integral de p dx, então eu não tenho como dizer quem é a derivada disso, então continua aparecendo aqui. Só que a derivada da função k com respeito a y é o k', né, de y, que só tem essa variável, né, para essa função k, que é a variável y. Então, na verdade, eu fiz essa volta toda para não sei quem é o k, mas agora eu transformei o k na derivada da função k. E daí? Bom, e daí que agora eu sei quem é a função q, porque essa função foi me dada na EDO. Eu sei quem é a integral de p, porque eu sei quem é p. Eu sei derivar essa integral com relação a y. Então, eu tenho essas duas informações. Então, eu sei quem é a derivada de k com respeito a y. A derivada de k com respeito a y vai ser essa diferença. E sabendo quem é a derivada de k com respeito a y, bom, aí basta integrar, né? Se você integra a derivada, o teorema fundamental do cálculo me diz quem vai ser a função k, que depende de y, e isso vai me dizer quem é w. Repara que o mesmo assunto acontece se eu tivesse escolhido primeiro a derivada de w com respeito a y. Só que se a derivada de w com respeito a y, se eu estiver olhando para a derivada de w com respeito a y primeiro, como sendo o quê? A gente obteve que a w de xy ia ser igual à integral de q dy mais uma constante que dependia da variável x, da coordenada x, e o que a gente não usou ainda é que a derivada de w com respeito a x era a função p. Então, juntando essas duas informações, a gente obtém de modo análogo que p de xy tem que ser a derivada da integral de q dy mais a derivada de k com respeito a x. Repara que eu sei quem é p, sei quem é q, ou seja, eu sei resolver a integral e depois derivar. Então, na verdade, agora eu já sei quem é a derivada de k com respeito a x. Então, concluindo, independente de você ter escolhido a primeira, ou seja, que a derivada do w com respeito a x é igual a p, ou se você tiver escolhido primeiro que a derivada do w com respeito a y é igual a q, independente de qual segmento você vai tomar, qual escolha você vai fazer, no final o que a gente obtém são
quem é a derivada do k com respeito a y e quem é a derivada do k com respeito a x. Independente das duas escolhas, para saber quem é k com respeito a y, basta integrar, né? Porque aí o k com respeito a y basta ser a integral de q de xy menos a derivada com respeito a y da integral de p dx. Isso tudo com respeito a y. Isso vai me dizer quem é k. Novamente, se eu quiser saber quem é k de x, basta integrar, só que agora com relação a x, o p de xy menos a derivada com respeito a x da integral de q dy e essa integral toda com respeito a x. Então, um fato só para concluir é que se no caso quisermos achar todas as funções k que satisfazem isso, esse k passa a ter uma constante que a gente pode chamar de C1. Ou, se eu estiver pensando na função k dependendo de x, eu posso dizer que isso é uma constante, uma outra constante chamada C2. Mas, de fato, o que eu quero encontrar não são todas as funções w que têm a propriedade em transformar essa função, essa EDO, como sendo uma EDO exata. Na verdade, basta uma função w só, ou seja, essas constantes C1 e C2, para a gente aqui, elas não são necessárias. Por quê? Porque, de fato, eu quero achar apenas uma função w. Para achar apenas uma função w, então basta achar ou k, uma função k que depende de y, ou uma função k que depende só de x. Então, determinando quem é a função w, lembra que determinando w, quem é w, nesse nosso caso, sabendo quem é k, eu descubro quem é w. Então, sabendo quem é a função w, eu acabo de determinar aonde estão escondidas todas as soluções da minha EDO, né? Porque as soluções da EDO eu já sei que elas estão definidas implicitamente pela equação w de xy igual a uma constante que é um número real qualquer. Se eu sei disso, na hora que eu descubro quem é a função w, que torna a minha EDO como sendo uma EDO exata, então, descobrindo quem é w, então eu descubro quem é a solução, ou seja, na verdade, descubro onde estão escondidas todas as minhas soluções da EDO. As soluções vão estar escondidas nessa equação, definidas implicitamente pela equação w de xy igual a constante. A seguir, veremos exemplos sobre como aplicar o método para achar quem é a função w.